Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagens Kelly. Na aula anterior a gente ali aprendeu a trabalhar com o relacionamento entre várias tabelas e agora a gente vai aprender um conceito importantíssimo quando a gente está falando de gerenciadores de banco de dados, que é o conceito de chave estrangeira. O pessoal vai se lembrar que quando a gente estava aprendendo ali as aulas de constraints, eu comentei que a restrição ou a constraint chave estrangeira, a gente só iria trabalhar com ela, só faria sentido a gente trabalhar com ela quando a gente estivesse trabalhando com um relacionamento. Então, agora a gente está trabalhando, aprendendo a trabalhar com relacionamento, faz sentido a gente aprender. Mas o que seria essa chave estrangeira? Pessoal, a chave estrangeira, no conceito de bancos de dados relacionais, é uma restrição que garante que a gente consiga manter a integridade de dados baseado nessa restrição. Ou seja, ela não deixa a gente excluir uma coluna ou dados de uma tabela se elas estiverem relacionadas. Então, quando a gente cria a chave estrangeira, a gente está estabelecendo um relacionamento físico entre as duas tabelas. A gente tem uma ligação entre elas, que permite que eu não consiga excluir dados desde que eles estejam relacionados. Então, a gente vai aprender o conceito aqui de tabela pai e tabela filha. Então, por exemplo, vamos entender o comando que a gente tem aqui do lado. Aliás, antes de entender o comando que a gente tem aqui do lado, vamos entender o conceito de tabela pai e tabela filha. Imagine que a gente tem aqui esse campo ID, que a gente já sabe que ele é relacionado com esse campo aqui. Suponhamos que, de alguma forma, a gente exclua um registro da tabela servidor e esse registro está relacionado com uma tabela aqui na folha de pagamento. Por exemplo, a gente tem um servidor aqui que ele tem um ID 37 e esse ID 37 também aqui está na tabela de folha de pagamento. Uma vez que eles estejam relacionados, a gente sabe que o ID 37 é o mesmo ID 37 que a gente tem aqui, ok? Agora, se por algum acidente ou mesmo com intenção eu venho apagar o ID 37 desta tabela aqui, quando a gente faz isso, esse ID 37 aqui, ele perde a referência dele. Então, ele não tem mais como, a gente não tem como mais adivinhar, aliás, não tem como mais selecionar valores da tabela servidor através daquele ID 37. Então, ele fica um ID, entre aspas, morto nessa tabela, porque a gente não tem relação mais aqui. Então, isso configura uma falha de integridade no nosso banco de dados. Ou seja, como eu excluo um valor ou uma linha ou um registro dessa tabela, sendo que ela tem um valor relacionado aqui. Então, isso é uma falha de integridade. E como é que a gente impede essa falha de integridade? A gente impede essa falha quando a gente cria o conceito de chave estrangeira. Isso significa que quando eu crio uma chave estrangeira, eu estou falando fisicamente, eu crio uma ligação fisicamente falando, olha, esse registro que está aqui, ele é uma chave estrangeira da tabela a qual ele relaciona. Então aqui o ID é a chave primária da tabela servidor. Então vamos escrever aqui, né, para ficar melhor. O ID ele é a chave primária da tabela servidor. Chave primária, que o conceito a gente já entendeu. Ele é a chave primária e aqui a gente vai ter a chave estrangeira. Por que estrangeira, pessoal? É chave estrangeira porque ela vem de fora, né? Então ela vem dessa tabela servidor para cá. Então a gente, quando faz isso, a gente está criando uma ligação entre essas duas tabelas que consiste no que? Quando eu quiser excluir um registro dessa tabela e ele tiver um valor aqui nesta tabela, eu não vou conseguir fazer essa exclusão. Eu não vou conseguir fazer essa exclusão. Então, nesse caso, se eu precisar excluir, primeiro eu tenho que excluir dessa tabela aqui. E só depois eu vou excluir dessa tabela. Porque quando a gente exclui dessa tabela aqui primeiro, a gente evita o problema de
daquele registro morto aqui, que ele tem aqui, mas não tem referência para ele. Então, excluindo ele aqui, aí eu posso vir aqui e excluir ele daqui. E como é que funciona esse comando para a gente fazer isso? O que a gente faz? Como a gente já fez, né? A gente tem que fazer aqui um alter table, ou seja, vou alterar a tabela folha de pagamento. Por que alterar a tabela folha de pagamento? Porque é ela, deixa eu apagar tudo aqui. Vou alterar a tabela folha de pagamento. Por que eu vou alterar a tabela folha de... Porque é ela que vai receber a chave estrangeira. Deixa eu colocar isso para cá para não atrapalhar aqui. Então aí eu defino o nome, isso aqui é só um nome, pode ser qualquer nome que a gente vai colocar aqui, mas é um nome que a gente define para nossa chave estrangeira. Olha, vai se chamar FK servidor folha de pagamento. Aconselho que se a gente for colocar um nome, a gente coloque aqui a tabela pai, que no caso a tabela de onde vai sair a chave para outra tabela, e a tabela filho. FK vem de foreign key, que é a tradução de chave estrangeira. O que eu preciso falar aqui, ó? Olha, eu vou referenciar a coluna, a chave estrangeira vai ser a coluna ID servidor, aqui ó, coluna ID servidor. E qual que é a referência? Ou seja, quem é o pai da tabela? A referência aqui, que é o pai, é o que? É a tabela servidor, tá aqui tabela servidor, deixa eu melhorar isso daqui. É a tabela servidor e a coluna ID. Então eu tô falando, olha, a chave estrangeira, ela vai ser a coluna ID servidor, que é a coluna que a gente tem aqui. E qual que vai ser a referência dela? A referência dela vai ser a coluna ID, da tabela servidor. Então, com isso, quando eu executar esse comando, ele vai criar uma referência aqui que não vai deixar eu excluir o registro da tabela servidor se existir esse registro aqui na tabela folha de pagamento. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso Management Studio para a gente ver como isso funciona na prática. Então, pessoal, já viemos aqui para o nosso Management Studio, aliás, para o nosso Workbench. E aqui temos um resumo do que é a chave estrangeira. Então, lá, restrição foreign key é usada para prevenir ações que destruiriam links entre tabelas. Foi aquilo que eu falei. Ele deixaria um registro morto na tabela filho, que esse registro não teria ligação com a tabela pai. Então, o link entre essas duas tabelas, ou a ligação entre as duas tabelas, seria destruído. Uma foreign key é um campo ou coleção de campos. Quando a gente está falando de chave composta, ele é mais de um campo. Lembra lá da questão de chave primária simples e chave primária composta, em que a composta era criada com 2 ou mais campos? Então é isso. Uma chave estrangeira, se ela for relacionada com uma chave primária, que é o que a gente vai ver aqui, se ela for relacionada com uma chave primária composta, ela vai ter 2 ou mais campos. Então vamos lá. A foreign key é um campo ou coleção de campos em uma tabela que se refere a primary key em outra tabela. A tabela com a chave estrangeira é chamada de tabela filho e a tabela com a chave primária é chamada de tabela pai. Então, como a gente viu lá, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai definir uma chave estrangeira para a tabela folha de pagamento. Só que a gente ainda não definiu, olha aqui que a gente tem aqui, ó, se refere a primary key em uma outra tabela. Então a gente não definiu ainda a chave primária para a coluna ID da nossa tabela servidor, que é a tabela que vai servir como tabela pai. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vem aqui em Alter Table, a tabela que a gente vai alterar, a tabela servidor, e vamos adicionar a constraint aqui, chave primária. Lembrando aí, a constraint chave primária é a junção, ou se preferirem, a soma das duas restrições, uma da unique e outra da not null. Então a chave primária permite que a gente não tenha valores repetidos na coluna, no caso na coluna ID. E após isso, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar a tabela de folha de pagamento, que é a tabela que vai receber nossa chave estrangeira. A gente vai adicionar uma constraint chamada FK servidor folha de pagamento. Essa constraint vai ser do tipo foreign key e vai ser na coluna
ID servidor, e a referência dela vai ser a coluna ID na tabela servidor, que nem a gente fez no slide. E depois a gente vai tentar excluir um registro aqui, que vocês vão ver o erro que vai voltar para a gente. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fechar aqui e vamos começar a fazer o nosso trabalho. Então, use curso, que é o curso que a gente vai usar aqui, né? Deixa eu expandir aqui. Use curso. Então, mudou aqui. Então, eu vou colocar aqui o Alter Table servidor e vou definir a tabela servidor, definir a chave primária. Perceba que a tabela aqui, deixa eu mostrar. Tabela servidor, não apareceu nada aqui, ela vai aparecer alguma coisa aqui na frente, ó. Então vamos lá, reparem aqui, ó, depois que eu atualizar. Vamos ver se deu certo o comando. Opa! Ó, deu certo o comando, essas duas que eu tinha testado antes. Vamos clear aqui. Reparem aqui, ó, eu vou mandar atualizar. Refresh. Agora eu vou lá na tabela servidor. Olha lá, ó, tá vendo a ID aqui, ó, int, e apareceu um PK aqui. Esse PK é de chave primária. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar aqui o comando para criar constraint de chave estrangeira na nossa tabela. E vou executar. Então ele está rodando aqui e criou. Vamos aqui na nossa tabela folha de pagamento. Vamos atualizar. Refresh. Folha de pagamento. Cadê? Tá aqui. Ele já até deixou mencionado aqui, ó, em negrito aqui, quer dizer que esse campo tem relação com o outro. Opa, aqui, ó, beleza. E agora, olha o que eu vou fazer, o erro que vai dar quando a gente tentar excluir um dado da coluna da tabela servidor. Primeiro eu vou dar um select aqui na tabela servidor para vocês verem que ela não está vazia. Aí, não está vazia. E agora eu vou tentar apagar aqui o set, né? A gente trabalha com o set nos exemplos de relacionamento. Deixa eu tentar apagar o set aqui. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vou tentar apagar o Abdon Coelho Filho aqui. Deixa eu minimizar aqui. Vou dar o clear aqui para vocês verem o que vai acontecer. Opa, olha lá. O que ele está falando aqui, ó. Olha o tipo de erro que ele deu aqui pra gente, ó. Ele tá falando, olha, error code 1451. Você não pode, não é possível deletar ou atualizar a linha porque tem uma constraint foreign key. E aqui o nome que a gente colocou dela. No curso, entre curso, na tabela curso, folha de pagamento. Então, na tabela curso, folha de pagamento, tem aqui a constraint foreign key, que a gente não consegue excluir um registro se a gente tiver aqui a tabela, a foreign key criada, que ela garante a integridade. Então, nesse caso, se a gente digitar o set, tentar excluir algum valor da tabela servidor, ele dá esse erro aqui pra gente. Pessoal, olha o que a gente vai fazer agora aqui como teste. Eu deixei um teste preparado aqui. Quer ver? Ó, vamos. Eu vou executar aqui um alter table folha de pagamento. Folha pagamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou excluir a constraint de chave estrangeira. Drop constraint. Qual que é o nome da nossa constraint? Aqui, ó. FK folha de pagamento. Então eu vou excluir, estou excluindo a constraint. Aqui eu criei e aqui eu estou excluindo a constraint. Vou tentar agora apagar. Vou tentar apagar um outro. Vou tentar apagar o número 1 aqui, né? Vou tentar excluir e olha o que vai acontecer. Vamos olhar aqui. Olha lá, ó, ele conseguiu excluir. Então, se eu der um select no servidor aqui, ó, where id igual a 1, ele não vai encontrar nada.
Olha lá, tem 2. Deixa eu só tirar isso daqui. Aqui, ó. Olha lá, ele não encontrou um. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Não encontrou um, então ele deixou excluir. Agora, perceba o que eu vou fazer aqui, que eu vou tentar criar constraint de novo. Ó, ele não deixou, falou assim, ó, você não pode atualizar uma coluna child how, ou seja, você não pode adicionar ou atualizar uma linha filha, porque no curso constraint FK servidor pagamento, forem que diminuir aqui para dar para ver, ID servidor, tá ruim aqui para ver, né, pessoal? ID servidor, referências, o nome da tabela. Por quê, pessoal? Quando eu crio essa restrição aqui, ele olha nas duas tabelas e vê se tem alguma falha. E ele encontrou uma falha. Tem aqui na coluna servidor, eu consegui excluir esse registro, certo? Só que ele tem na tabela filha, só que ele está lá ainda. Então, a falha que a gente tem aqui. Então, ele não deixou criar constraint, porque a gente tem uma... Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Vou repetir. Quando a gente excluiu o registro número 1, a gente criou uma falha de integridade. Por quê? Porque existe o registro número 1 na tabela folha de pagamento. Só que a gente só conseguiu fazer porque a gente tinha excluído a constraint. Quando a gente tenta criar constraint de novo, o que ele vai falar? Falar, opa, ó, tem um registro aqui na tabela de folha de pagamento que ele não tem na tabela servidor. Então, eu não posso criar essa chave estrangeira porque eu vou estar cometendo uma falha de integridade. Ou seja, corrija isso daí primeiro para depois você criar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui na tabela de folha de pagamento e excluir onde a gente tem o ID servidor igual a 1. Então, quer ver? Ó, select, asterisco, from. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal? From, folha de pagamento, copiar aqui, que é mais rápido, folha de pagamento, where ID servidor igual a 1. Vou mostrar que tem esse cara aqui, ó. Olha lá, tem o ID servidor igual a 1 aqui. Só que na tabela de servidor, como a gente acabou de ver, na tabela de servidor, esse cara não existe mais. Olha lá, nulo. Então tem uma quebra aí. Então o que eu preciso fazer? Delete from folha de pagamento. Vou copiar o comando aqui. Folha de pagamento, where ID servidor igual a 1. Vou excluir. Vamos ver se deu certo. Deu certo o comando. E agora se eu olhar aqui, ó, não vai ter mais o ID servidor igual a 1. Então o que eu posso fazer agora? Agora eu posso criar. Eu corrigi a falha de integridade. Agora eu posso criar. Está criado aqui de novo. E se eu tentar apagar, vamos ver se vou conseguir apagar aqui. Igual a 9, pode ser? Se eu tentar excluir, olha lá. Vai falar que eu não posso excluir a chave primária. Aliás, não posso excluir esse registro porque ele está relacionado com outra tabela. Pessoal, deu para captar aí a mensagem que a gente faz? Então, essa aí é a verdadeira função da chave estrangeira. Criar aí uma espécie de trava de segurança que não deixa a gente excluir registro entre tabelas que estão relacionadas entre si. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aula, nesse caso de chave estrangeira. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.